Todo mundo sabe que a relação entre jogadores de futebol e árbitros não é das melhores, mas às vezes pode acontecer das coisas saírem completamente do controle e virar um caos total. Vamos então começar falando de Cristiano Ronaldo, um astro do futebol que não costuma ter muita paciência com os juízes. Em uma partida importante pela seleção portuguesa, quando um gol do time de Ronaldo não foi marcado e ele ainda levou um cartão amarelo por reclamação, ele agiu de forma inesperada que deixou todos surpresos. Cristiano simplesmente decidiu sair do campo e abandonar o jogo. Mas não para por aí. Em 2017, defendendo o Real Madrid contra o Barcelona, um dos maiores clássicos do futebol mundial, Ronaldo teve uma atitude ainda mais controversa. Ele já tinha levado um cartão amarelo por ter tirado sua camisa na hora da comemoração de um gol. Pouco tempo depois, ele recebeu um segundo amarelo por uma suposta simulação de falta na grande área, o que resultou em sua expulsão. Inconformado por não concordar com a atitude do juiz, Cristiano Ronaldo foi tirar satisfação com o juiz e acabou o empurrando, uma atitude que revela seu temperamento explosivo. Mas eu duvido que, frente a esse juiz alto e forte, Cristiano Ronaldo ousasse o mesmo. Conhecido por sua estatura e determinação, o árbitro brasileiro Anderson Daronco é uma figura que não passa despercebida em campo. Seu porte físico impressiona, assim como sua habilidade de confrontar os jogadores sem receio. Há momentos em que sua presença é tão marcante que, mesmo sem intenção, acaba pisando no pé dos atletas. Observe como, ao ser empurrado por um jogador, é este quem parece recuar, e não o árbitro. Daronco é realmente intimidador, e quando o juiz não é musculoso, às vezes ele pode optar por usar um revólver para se defender em campo, como esse daqui que levou uma pistola para impedir os jogadores de reclamarem. E pode até parecer mentira, mas isso aconteceu em um jogo amador realizado no Brasil. Já um craque brasileiro conhecido por suas frequentes desavenças com os árbitros é Neymar. Em um momento emblemático, ele acertou um chute potente na bola, que por acaso ou não, atingiu em cheio o rosto do juiz. Alguns podem pensar que foi sem querer, mas muitos sabem da insatisfação de Neymar com os juízes, especialmente quando faltas cometidas contra ele não são marcadas. Outro craque brasileiro que também já teve suas desavenças com os árbitros é Ronaldo Fenômeno, e sua maneira de reagir a isso foi astuta. Na época em que ele jogava no Real Madrid, em um clássico contra o Barcelona, Ronaldo recebeu um cartão amarelo pelo fato do juiz achar que ele estava simulando uma falta na grande área. Insatisfeito com a decisão, Ronaldo planejou sua vingança. Em um lance seguinte, driblando habilmente perto do árbitro, ele induziu o zagueiro adversário a derrubá-lo. Uma jogada astuta de pura inteligência. Já um lance peculiar ocorrido no Brasil envolveu um juiz e um jogador em uma situação inusitada. Tudo começou quando o juiz mostrou o cartão vermelho ao atleta, que imediatamente contestou a decisão. Em um momento surpreendente, o juiz reagiu com um soco, derrubando o jogador. Isso desencadeou uma verdadeira confusão em campo. A situação escalou rapidamente, com a equipe inteira se revoltando. Até os reservas, que geralmente ficam à margem, se levantaram para enfrentar o juiz, que se viu cercado por todos os lados. O mais impressionante, porém, foi a habilidade do juiz em evitar confronto físico. Ele se esquivava dos jogadores com uma agilidade digna de um atleta profissional, deixando todos perplexos com sua velocidade e destreza. Esse incidente deixou muitos se perguntando se aquele juiz tinha habilidades secretas de corredor. Tamanha era sua capacidade de se mover rapidamente e sem ser atingido. Esse outro jogador brasileiro, conhecido por seu temperamento forte, protagonizou um episódio memorável em 2008. André Luiz, zagueiro do Botafogo na época, teve uma reação inesperada após receber um cartão amarelo. Em um impulso, ele surpreendeu a todos ao tirar o cartão diretamente das mãos do juiz. Essa atitude audaciosa e inusitada não só chocou espectadores e outros jogadores, mas também resultou em sua expulsão imediata do jogo. Já esse zagueiro chileno, Gary Medel, se destaca ainda mais por seu temperamento. Famoso por suas explosões emocionais, ele já teve confrontos tensos, incluindo um quase embate com Lionel Messi. Mas o episódio mais marcante aconteceu em 2013, durante uma partida da Copa del Rey entre Sevilla e Atlético de Madrid. Após ser expulso,
Medel perdeu completamente o controle. Com uma fúria incontida, partiu em direção ao juiz, precisando ser contido por outros jogadores. Enquanto era conduzido para fora do campo, ainda tomado pela raiva, ele descontou sua frustração chutando uma cadeira de plástico, que se espatifou em pedaços. A cena deixou todos atônitos, reforçando sua fama de jogador extremamente temperamental. Outro jogador famoso por seu temperamento explosivo é o meio-campista turco Arda Turan. Uma situação marcante ocorreu em 2015, quando ele defendia o Atlético de Madrid em uma partida contra o Barcelona pela Copa del Rey. Em um momento de grande frustração com a arbitragem, Turan tomou uma atitude drástica arremessando uma de suas chuteiras na direção do árbitro auxiliar. Por um triz, não o atingiu. Apesar do potencial perigo da ação, Turan escapou de uma expulsão, recebendo apenas um cartão amarelo. Mas essa não foi a única vez que o meio-campista se envolveu em controvérsias. Em outra ocasião, jogando pelo Başakşehir contra o Sivasspor na Superliga Turca, Turan se enfureceu com uma decisão da arbitragem. Incapaz de conter sua raiva, ele avançou sobre o árbitro assistente, empurrando-o. Esse comportamento resultou em uma severa punição, sendo suspenso por 16 jogos e multado em quase $10 mil. Mas esse goleiro da segunda divisão da Bósnia literalmente resolveu agredir o juiz. Em uma partida da segunda divisão entre Budućnost versus Banovica, após o goleiro receber um cartão amarelo e não concordar, ele simplesmente resolveu dar um soco na cara do árbitro. Uma atitude completamente irracional e lamentável. Ele partiu para cima do árbitro e desferiu um soco em seu rosto. Esse gesto impensado e reprovável causou espanto e indignação em todos que assistiam ao jogo. Mas esse jogador acabou protagonizando uma cena ainda mais chocante. Irritado com um cartão vermelho que recebeu, ele tomou uma decisão impensada e se vingou de maneira totalmente irracional, dando um chute violento na perna do árbitro. O incidente ocorreu durante uma partida da terceira divisão do campeonato italiano entre Castel San Nicolò e Sarezzo. O mais surpreendente dessa história é que o time do jogador, no momento da infração, estava vencendo por 4-0. Isso levanta a questão do que ele seria capaz de fazer se sua equipe estivesse perdendo. Já esse goleiro teve uma atitude ainda mais covarde e maldosa. Em 2015, durante uma partida da segunda divisão do Peru, o goleiro Pablo Insúa, do Unión Perené, não concordou com um cartão amarelo que tinha tomado e, covardemente, resolveu golpear o árbitro Abraham Castillo com uma voadora pelas costas. O estádio ficou em choque. Jogadores de ambas as equipes correram para ajudar o árbitro, enquanto Insúa retirava suas luvas e abandonava o campo. Esse episódio repercutiu fortemente, não só no Peru, mas em todo o mundo, chocando os amantes do futebol pela sua violência e desrespeito. Como consequência, a Federação Peruana de Futebol lhe deu uma suspensão de 6 meses, um lembrete severo de que tais atitudes não têm lugar no futebol. E até as bandeirinhas também sofrem com a fúria dos jogadores. Nessa ocasião, uma auxiliar de arbitragem, ao sinalizar um impedimento, viu-se no centro de uma cena tensa, quando um jogador, tomado pela fúria, aproximou-se tentando intimidá-la. Contudo, ela demonstrou uma força e serenidade incríveis, mantendo-se calma e profissional, mesmo sob pressão intensa. Mas a relação entre jogadores e árbitras mulheres pode surpreender, como no caso dessa juíza. Após advertir o renomado jogador brasileiro Kaká com um cartão amarelo, ela surpreendeu a todos tirando um celular do bolso e pedindo uma selfie com ele, bem no meio do jogo. Os demais jogadores olharam perplexos, sem entender o que estava acontecendo. Essa cena leve e divertida, no entanto, fazia parte do espírito de um jogo beneficente, reunindo estrelas do futebol já aposentadas. Já essa outra árbitra protagonizou um momento hilário. Ao se aproximar de um jogador, ela fez todo o teatro de quem iria aplicar um cartão amarelo. Mas, para a surpresa de todos, o que ela tirou do bolso foi um lenço, usando-o para enxugar o suor. O sorriso malicioso em seu rosto revelava que tudo não passou de uma pegadinha bem-humorada. Outro momento memorável ocorreu com um meio-campista do Chelsea, cuja indignação o levou a perseguir o árbitro em campo. Isso se passou em 2009, durante um tenso embate pela semifinal da Champions League entre Barcelona e Chelsea.
A partida já estava carregada de emoções quando, nos instantes finais, Michael Ballack, do Chelsea, chutou a bola em direção ao gol, mas ela foi bloqueada pelo braço de um jogador do time adversário dentro da área. Um claro pênalti não assinalado pelo árbitro. A frustração de Ballack era evidente e sua reação intensa ilustrou a tensão do momento. Esse episódio, marcado por uma decisão controversa da arbitragem, resultou na eliminação do Chelsea, deixando uma marca na história do clube e do torneio. Já no campeonato francês, as injustiças cometidas pelos árbitros também acontecem com frequência. Durante um jogo entre Nantes e Paris Saint-Germain, o árbitro Tony Chapro protagonizou uma cena inusitada. O Paris Saint-Germain liderava o placar por 1-0 e, num momento de contra-ataque que poderia dobrar a vantagem, algo inesperado aconteceu. Enquanto o Paris Saint-Germain avançava ao ataque, o zagueiro do Nantes, Diego Carlos, e Chapron, correndo em direção à grande área, acabaram se esbarrando, resultando na queda do árbitro. Parecia um acidente comum, até que a reação de Chapron deixou todos boquiabertos. Com um misto de surpresa e indignação, ele reagiu com um chute no jogador. E não parou por aí. Ele interpretou o esbarrão como uma falta intencional e mostrou o segundo cartão amarelo a Diego Carlos, expulsando-o do jogo. O defensor brasileiro, perplexo e sem entender a decisão, confrontou o árbitro, gerando ainda mais confusão. No mesmo campeonato francês, um outro incidente curioso envolveu um zagueiro e um árbitro. Marcelo, do Lyon, após cometer uma falta e receber um cartão amarelo, acidentalmente fez cair o cartão da mão do árbitro. O juiz, porém, interpretou o gesto como intencional e deliberado. A reação do árbitro foi imediata e inesperada. Ele mostrou um cartão vermelho a Marcelo, uma decisão que muitos consideraram injusta e precipitada. E às vezes, quem parece precisar de um cartão vermelho é o próprio árbitro da partida. Em 2013, num jogo da Premier League do Kuwait, um lance durante um ataque do Al Arabi levou o juiz a marcar um pênalti, desencadeando uma situação inesperada. Os jogadores do Al Nassr, o time adversário, inconformados com a decisão, cercaram e começaram a empurrar o árbitro, que parecia pouco disposto a tolerar tal comportamento. À medida que a pressão dos jogadores aumentava, o árbitro, numa reação totalmente imprevista, desferiu um soco em um dos jogadores mais próximos. O incidente transformou o campo em um cenário de caos absoluto, com jogadores do Al Nassr avançando sobre o juiz, que, longe de tentar acalmar os ânimos, parecia disposto a confrontar. E, surpreendentemente, a partida não foi interrompida. Vários jogadores foram expulsos, culminando em uma derrota acachapante de 4-1 para o time que ficou desfalcado após o tumulto. Mas às vezes os árbitros cometem erros sem intenção de prejudicar, como foi o caso com Ronaldinho. Durante seu auge no Milan, em um clássico contra o Inter de Milão, Ronaldinho se viu envolvido em uma jogada que resultou em falta. O lance, que no máximo justificaria um cartão amarelo, acabou levando o árbitro a mostrar um cartão vermelho por engano. Houve um instante de surpresa geral no campo, mas logo o juiz, com um sorriso, reconheceu seu erro e corrigiu a decisão. Ronaldinho, conhecido por seu espírito leve e alegre, não pôde conter o riso diante dessa situação inusitada e divertida. Agora, se tem um astro conhecido por sua atitude desafiante diante dos árbitros, esse é Zlatan Ibrahimovic. O sueco, imponente com quase 2 metros de altura, tem uma presença e um ego que muitas vezes parecem não conhecer limites. Em um confronto entre Paris Saint-Germain e Rennes, Zlatan cometeu uma falta que claramente merecia ser punida com um cartão. O árbitro, determinado a exercer sua autoridade, chamou o jogador para lhe mostrar o cartão amarelo, mas a reação de Ibrahimovic foi surpreendente. Ele simplesmente se recusou a ir até o árbitro, desprezando-o de maneira flagrante. O juiz, persistente, chamou Zlatan repetidamente, mas ele permaneceu inalterável, desafiando imóvel no campo. A tensão aumentou a ponto de o árbitro ter que se deslocar até Ibrahimovic para aplicar a sanção. Apesar de receber o cartão amarelo, a atitude de Zlatan foi vista por muitos como uma exibição de arrogância e oposição às regras do jogo.